Olá, no ar com você mais um programa Cabeça para Cima que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Você já sabe, né, que pela internet você não precisa ficar dentro de casa não. Pode usar o seu tablet, seu smartphone e em qualquer lugar que você esteja, no Brasil ou no mundo, você tem aí com você a nossa programação no mesmo formato que ela vai na telinha da televisão. Muitíssimo obrigada a todos vocês que têm nos honrado com a presença, com a audiência a cada dia. Obrigada também porque vocês nos mantêm informados de quanto estamos sendo efetivos com a nossa programação. Quando você nos manda a sua mensagem falando do quanto tem sido abençoado, de quanto a programação da Boas Novas consegue tocar você, você está dizendo para a gente que a gente está cumprindo a nossa missão e nos encoraja a ter mais força para enfrentar o dia a dia. Muitíssimo obrigada, é isso que a gente quer. Portanto, manda o seu tema que você quer ver sendo debatido aqui e a gente vai atender você, porque é isso que a gente quer. Nosso registro diário também vai aqui de agradecimento para você, querido semeador de Boas Novas, você que já entendeu que você está do nosso lado, que você tem muita importância e que, como nós aqui, você que contribui, que ora pela Boas Novas, garante a nossa programação no ar. A você, o nosso agradecimento e a nossa oração constante para que o Senhor possa reconhecer a bondade, o movimento do teu coração e que Ele te retribua com bênçãos espirituais e materiais de toda ordem. Só Ele pode fazer isso. Nós, resta-nos agradecer. E a você que ainda não é um semeador, mas que também entende a importância da nossa programação, reclama quando a gente não está aí presente com você, que se sente abençoado. Não fica com a bênção só para você. Ajude-nos a abençoar o Brasil, porque quando você abençoa Boas Novas, a gente não fica com essa bênção não, a gente sai por aí distribuindo bênção. Portanto, se você ainda não é um semeador, liga agora 2126300, entra no nosso site, o www.boasnovas.tv e aí você pode, com uma total segurança, se tornar um semeador. Da mesma forma, que o Senhor te abençoe, que Ele te recompense e que Ele possa atender os desejos do seu coração a cada dia. Essa é a nossa oração. Olha, essa oração independe de você ser um semeador, mas sendo um semeador, nós queremos redobrar o nosso agradecimento e a nossa oração. 2126300 ou www.boasnovas.tv. Queridos, é natural e bastante comum que os pais se preocupem com a formação, com a orientação e preparação de seus filhos, por exemplo, para uma competição esportiva, para o mercado de trabalho, para um exame vestibular, para a carreira que vão ter na sua vida adulta. Isso é normal e realmente é muito bom. Mas são poucos os pais ainda que se preocupam com a preparação dos seus filhos para o casamento. Será que precisa mesmo preparar? Será que isso não é uma coisa natural que acontece de uma forma espontânea? Quantas vezes você, pai, mãe, já parou para pensar que tipo de esposo e de esposa o seu filho vai ser? Que tipo de preparação se faz numa hora dessa? Quais são as orientações que devem ser dadas para os filhos no sentido de prepará-los para uma vida a dois? Nós achamos importante falar sobre esse assunto e é essa a nossa reflexão de hoje, no Cabeça para Cima. Como preparar filhos para o casamento. Vocês vão ver o nosso informativo e tem um time joinha para conversar conosco. Talvez um dos maiores perigos que ameaça nossos filhos seja a falta de preparo dos próprios pais. É preciso resgatar o envolvimento dos pais nos relacionamentos românticos dos seus filhos. Enquanto nos esforçamos muito para preparar nossos filhos para o vestibular, para a carreira e outras atividades importantes da vida, são poucos os pais que realmente se dedicam ao preparo dos seus filhos para o casamento. Pais e mães que querem o melhor para os seus filhos devem se preocupar em ensinar habilidades essenciais para o bom funcionamento do lar. Além de habilidades materiais, também é necessário que os filhos tenham habilidades morais. O arsenal paterno tem que ser utilizado para proteger e preparar os filhos para a pureza moral e um casamento feliz. É isso aí.
Você tem se preocupado com essa questão ou você é daqueles pais que só se preocupa com a preparação dos filhos para competições, para vestibular, para momentos outros? Você já parou na importância de preparar o seu filho? Talvez passe por uma questão, você foi preparado para o casamento e acha que isso não faz diferença? Hoje a gente quer conversar sobre esse tema com você, preparando filhos para o casamento. E aqui no estúdio eu recebo o Renato Vargas, o Renato que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, conferencista, escritor. Sempre que a gente chama, Renato está aqui com a gente, disposto a refletir sobre os temas que são propostos, né, Renato? E que tem também se preocupado em escrever sobre os temas aí que tanto interessam a nós e ao nosso público. Muitíssimo obrigada, tá? Prazer estar com vocês novamente, Celeste. Minha oração e expectativa é que o Deus Todo-Poderoso possa ser glorificado através dos assuntos a serem tratados aqui e que também a gente possa corroborar e contribuir com pais e mães na educação dos seus filhos e na construção de pessoas capazes em condições de construir casamentos saudáveis. Amém, amém, isso aí. Também conosco a Érica Andrade. A Érica é empresária, ela é também estudante de psicologia, coordenadora do Ministério One e do Ministério da Família na Igreja Batista Central da Barra. Um currículo enorme, hein, Érica? Obrigadíssima por você estar aqui com a gente para refletirmos sobre esse tema, viu? Obrigada. Estamos honrados de estar aqui pela primeira vez para estar falando de um tema tão atual e tão fundamental na preparação de jovens para um casamento duradouro e feliz. É isso aí, né? Que é o que a gente quer, né? Casamentos duradouros e felizes num tempo em que a família vem aí sendo tão bombardeada, né? Por que será que essa desestrutura está acontecendo nesse tempo? Será que tem a ver com preparação? É um dos pontos para a gente refletir aqui, né? Completa o nosso time o Douglas Andrade. O Douglas é policial militar, também coordenador do Ministério One e do Ministério da Família na Igreja Batista Central da Barra. Obrigadíssima, Douglas, por estar aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Nós entendemos que esse momento aqui é maravilhoso porque nós temos a oportunidade de mostrar, né, para os jovens que o casamento saudável é fundamental para uma construção de uma sociedade mais justa, mais segura e até melhor mesmo. Outro dia eu vi uma pesquisa que falava que aqui no Brasil a média dos casamentos, a duração média dos casamentos está em torno de 14, 15 anos, né? A partir daí o volume, o número de divórcios, ele tem aumentado assim significativamente. E vocês são casados e estão aí nessa linha, né, dos 14 anos, dos 14 anos de casamento. E o que vocês pensam desse tipo de pesquisa? Bom, na verdade nós completamos 14 anos agora, foi em março, né? E o que nós temos visto na experiência fazendo o curso One é que o ponto crucial são os 3 primeiros anos, que é onde a vida de solteiro está muito presente ainda no jovem e como ele não foi preparado para ter uma vida de relacionamento a 2, esses conflitos vão surgindo e vão desgastando, criando, vamos dizer assim, uma chave de voltagem, onde um conhece o outro e quando quer ferir vai lá e liga a chave e começa a dar o atrito. 3 anos e de repente não consegue superar, né, essa barreira. É mais fácil, como o ditado popular diz, que seja bom enquanto dure, parece que não está sendo bom, então é melhor que não dure mais e aí acaba que os casamentos têm sido desfeitos com muita velocidade, né? Gente, Renato, é importante preparar os filhos para o casamento? Isso faz sentido? Isso não é, o casamento, essa preparação não é uma coisa natural a partir do relacionamento a 2? Como é que é? Qual a tua visão sobre isso? Olha, Celeste, é claro que é importante. Na verdade, a gente estuda para tudo, né? Se você quer ser engenheiro, você passa um determinado tempo na universidade, médico, você também o faz. Se você deseja ser um eletricista, você precisa se aprimorar no curso técnico, enfim, você se prepara para tudo. Contudo, ninguém se prepara para constituir família, nem tampouco
para ter filhos, né? E aí, automaticamente, né, os problemas, quando surgem, geram e proporcionam inúmeros conflitos que levam, às vezes, os casais e até mesmo os filhos desistirem dos seus propósitos, dos seus alvos e dos seus objetivos. O que é agravado pelos conceitos da pós-modernidade, como, por exemplo, o relativismo. A gente vive numa época extremamente relativista, né, onde bom é chamado de mal, mal é chamado de bom, né? Doce de amargo, amargo de doce, luz de escuridade, escuridade de luz. A gente vê isso de forma muito clara. E quando você não tem famílias preparadas, os conceitos e os valores de um mundo relativista que descarta relacionamentos prevalece sobre o despreparo dos jovens, dos casais, o que corrobora e que contribui para que as famílias venham experimentar o fracasso. Então, eu acredito piamente sobre a necessidade que se possa trabalhar, treinar e capacitar casamentos jovens para experimentar e vivenciar essa nova etapa de suas vidas. Érica, vocês trabalham lá na Igreja Batista Central da Barra, né, com essa questão do Ministério de Família, vocês têm aí se dedicado à preparação de jovens. Vocês percebem essa preocupação de preparação nos pais ou o próprio jovem é que tem buscado essa direção de se capacitar? Como é que é isso? Hoje a gente vê que não há uma preocupação tão grande dos pais. Talvez em ver que o meu casamento é legal, meu filho vai seguir esse casamento legal. Então, atualmente, a gente tem visto uma demanda muito grande dos jovens em se preocupar, sim, em se preparar para um casamento. Então, na verdade, o é um sonho nosso que é realizado, porque na nossa época não tinha nenhum curso, né? Nós namoramos 6 anos, então a gente tinha que buscar em livro ou pedir ajuda a alguém que fosse um pouco mais experiente para que pudesse nos auxiliar. Então, a realização desse curso para a gente é algo fundamental, sim, para que eles estejam bem preparados. Hoje a gente tem, você está falando no relativismo da sociedade atual, e hoje a gente tem, né, um contexto, um perfil de famílias que ele foi extremamente modificado, né? Hoje você tem os pais que já se separaram, que já constituíram novas famílias, a gente fala nos meus, nos teus e nos nossos. Um casal que já se separou, que já se divorciou, eu vou usar a palavra provocativamente, né? Ele tem moral para ensinar seus filhos, para preparar seus filhos para o casamento? Qual a visão de vocês? Acho que sim, né? Ainda que seja um termo relativo, mas acho que sim, né? Falhas e erros contribuem para o aprendizado e contribuem para a maturação emocional de quem quer que seja. Então, o fato de alguém ter fracassado, entre aspas, no seu casamento, não o torna inapto a indicar aos seus filhos os caminhos que devem andar, ou os caminhos melhores a serem seguidos, né? Seria arbitrário e, ao mesmo tempo, legalista de minha parte afirmar que só podem indicar e optar ou construir caminhos para outras pessoas, ou indicar caminhos para outras pessoas, aqueles que foram bem-sucedidos nos seus relacionamentos. Acho que fracassos contribuem para que a gente possa entender nossa finitude, nossa incapacidade, às vezes, de escolher o melhor caminho e que nos leva, através da experiência, a mostrar para as pessoas que conosco se relacionam de que existem opções melhores que, às vezes, as opções que nós tomamos. Até porque, muitas vezes, os casamentos, que eles não foram desfeitos, mas estão longe de ser casamentos felizes e tal, né? E isso também pode ser um problema. Mas qual a visão de vocês? Desculpa, Renato. Não, sem problema. A gente concorda, sim, que tem como recomeçar, tem como reconstruir. E principalmente quando o jovem chega de uma família que houve esse recomeço, que vem de um divórcio, a maior preocupação dele é assim, que eu possa começar
em uma única vez e que eu não precise errar, como já vivenciei isso dentro do meu lar. Então a gente acredita sim. O que eu acho interessante é essa coisa dos jovens, né? Eu tenho percebido isso, onde eu tenho estado, você vê os jovens muito mais abertos a aprenderem e a entenderem em todos os âmbitos, em todos os aspectos da sociedade do que algumas gerações passadas. O que nos leva a entender que essa garotada não está disposta a cometer erros. Até porque eles perceberam que alguns erros são nevrálgicos e são absolutamente complicados, que pode lhes custar muito caro. Então você percebe, é claro, não dá para absolutizar isso, né? Você encontra na sociedade ainda aqueles que vivem uma vida à la Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não se importa, não tem nenhum tipo de preocupação quanto ao futuro, mas uma boa parte, principalmente aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, aqueles que possuem um pouco mais de cultura, entendem, compreendem e discernem que precisam construir a vida numa perspectiva diferenciada dos seus pais, porque não querem quebrar a cara como eles quebraram. O que eu tenho visto, como o pastor falou em cultura, que está muito enraizado na nossa cultura essa questão do relativismo, ou então a ausência de princípios morais e bíblicos, que levam as pessoas a acreditarem que o que ela fizer está certo. Então, o nosso objetivo maior é preparar o jovem para ele acertar. A gente faz até um travesseirinho com alvo e bota assim, acertando o alvo uma única vez. A nossa intenção é que eles busquem acertar de uma vez só. E se a pessoa, por algum motivo, no passado, não teve essa oportunidade de se preparar, ela tem agora. Pode não ser através do curso AN, que algumas coisas dele não se aplicam a quem já teve uma vida de matrimônio, mas a gente dá meios dessa pessoa acertar, de buscar algo a mais para consertar e ter uma família saudável, independente do passado que ela teve, né? Porque como Cristo perdoou os nossos pecados, quem somos nós para poder botar uma pedra e definir o que vai ser, o que não vai ser? É verdade. O erro é também um grande professor, né? A gente pode e deve aprender com os erros, né? Pode ser realmente um ponto de partida assim, muito significativo. Eu já vou para o nosso primeiro intervalo, dou a minha paradinha e volto. Agora, na retomada, eu queria conversar com vocês sobre como que isso pode ser feito. Como é que a gente prepara alguém para a vida a dois? Quais são essas orientações? Como é que acontece na prática essa questão? Tá bom? Vamos lá.